Olá, amigos e irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Estamos felizes em nos encontrarmos uma vez mais para estudarmos a Bíblia. Queremos agradecer a todos que nos acompanham através do YouTube, no canal Hora Tranquila e também nas demais redes sociais. E queremos mandar um alô especial a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Alcione Melo, de Barra do Rocha, na Bahia, e Amara Macedo, de Ilhéus, também na Bahia, Fátima Yoshida e filhos e demais com os quais ela compartilha, Eustácia Freitas é de Barreirinhas, no Maranhão, Marinês da Silva, de São Pedro da Aldeia, Diogo José e todos os demais que nos escrevem, nós sempre mandaremos um alô, iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, estamos agradecidos por este dia de vida que estás nos concedendo, estamos agradecidos por este momento que teremos estudando a Tua Palavra e pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender o ensinamento que vamos estudar e possamos colocar em prática em nossa vida. Pedimos, ó Deus, uma bênção a todos os nossos irmãos e amigos onde quer que se encontram, que Tu, ó Deus, esteja protegendo a cada um de nós deste mal que está tomando conta de todo mundo, nos ajude a nos mantermos fiéis em Sua palavra e nos cuidarmos para que nós não venhamos a contrair esta enfermidade. Pedimos que abençoes também todos aqueles que pedem orações, Tu conheces muito bem as necessidades e os problemas de cada um, faça a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Estamos na série Como Entender a Bíblia e nós estamos esta semana falando a respeito da singularidade que é a Palavra de Deus. É um livro sem igual, é um livro que não existe nenhum outro, porque é um livro que foi escrito há centenas de anos atrás e levou-se cerca de 1500 anos para ser escrita toda a Bíblia. E mesmo assim é um livro atual. Por quê? Porque é a Palavra de Deus. Ontem nós vimos que quem escreveu a Bíblia foram homens que Deus usou, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo e que ocupavam várias funções. E Deus os usou para poder nos trazer a sua palavra. A Bíblia também, ela é usada como uma profecia. Quando Jesus nasceu, naquela ocasião, havia somente o Antigo Testamento. E o que os judeus mais usavam era a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. E nós encontramos na palavra de Deus escrito que Deus ele não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Então tudo o que nós vemos hoje acontecendo e que também já aconteceram, estava predito na profecia, porque Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós nos lembramos que quando Adão e Eva pecaram, Deus foi atrás de Adão e Eva, chamando-os, procurando-os, e Deus fez uma promessa, está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que ele enviaria o filho da mulher para poder resgatar o ser humano. E nós vamos então encontrar dentro de toda a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, profecias que falam a respeito do nascimento de Jesus, que ele viria e nasceria como todo ser humano nasce. Por exemplo, nós lemos em Gênesis 49, a partir do verso 8, nos diz assim: Judá, seus irmãos o louvarão, você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer sua presa. Como o leão, ele se agacha e como a leoa, se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, mas o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Ele amarra seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta. Lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Aqui, Jacó estava dando uma bênção aos seus filhos
E ele disse aqui claramente que o cetro não se arredaria, não se afastaria de Judá. E Jesus é descendente exatamente da tribo de Judá. Aqui foi uma profecia que nós encontramos lá em Gênesis falando do Messias que haveria de vir e que nasceria da tribo de Judá. Nós lemos também no Salmos 22, nós temos aqui uma promessa maravilhosa. Salmos 22, a partir do verso 12, nos diz assim: meus inimigos me rodeiam como touros, sim, touros ferozes de Baçã me cercam, abrem a boca contra mim como leões, que rugem e despedaçam a sua presa. Minha vida é derramada como água, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração é como cera que derrete dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, minha língua está grudada ao céu da boca, tu me deitaste no pó à beira da morte. Meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cerca, perfuraram minhas mãos e meus pés, posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos me encaram e desdenham de mim, repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Aqui o salmista está falando exatamente da crucificação de Jesus, que os seus ossos todos seriam contados. Ele ficou pendurado ali, exposto, e podia-se ver todos os seus ossos. E também ele diz que os inimigos me encaram e desdenham de mim, zombavam de Jesus, e repartem minhas roupas entre si e lançam sortes por minhas vestes. Então quando foi que aconteceu isso? Exatamente quando Jesus estava pendurado na cruz. Eles zombavam, desdenhavam de Jesus e também lançaram sorte sobre as suas vestes. Lemos ainda em Isaías 53, a partir do verso 7. Isaías 53, a partir do verso 7. E assim nos diz a palavra de Deus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda, diante dos tosqueadores não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes. De sua vida foi cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebelião do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei honra de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Aqui, Isaías falando a respeito também do sofrimento de Jesus, levou sobre si os nossos pecados, como ovelha muda foi levada ao matadouro. Nós lemos ainda também em Miqueias capítulo 5, verso 2, mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá, e no entanto um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Aqui em Miqueias capítulo 5, verso 2, fala exatamente da cidade em que Jesus iria nascer, Belém Efrata. E assim como estava predito na palavra de Deus, nas profecias, todas elas se cumpriram. Nós temos muitas predições no Antigo Testamento que falam diretamente de Jesus como Messias, como Salvador do mundo, e encontramos então alguns detalhes específicos, como lemos lá em Gênesis 49, o cetro não se arredará de Judá. Lemos agora, Miqueias 5:2, Jesus nasceria em Belém de Judá. E também Isaías fala que ele seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens, espancado, falsamente acusado, mas não abriria a boca para se defender. E ainda nós lemos também em Salmos 22, a partir do verso 12, que as suas mãos e pés seriam perfurados e as suas vestes seriam divididas. Amigos, é claro que a Bíblia é a palavra de Deus.
Tudo que estava predito no Velho Testamento aconteceu exatamente quando Jesus nasceu, quando ele viveu, quando ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltou para os céus. Nada fugiu à profecia da palavra de Deus. Portanto, nós não temos motivos para duvidar de que a Bíblia é a palavra de Deus. E o fato que essas profecias do Antigo Testamento foram cumpridas com tanta precisão na vida, na morte, na ressurreição de Jesus, comprova a inspiração e também a revelação divinas da palavra. E as profecias também, elas indicam que Jesus era quem ele dizia ser e também quem os outros diziam que ele era. Ele era e ele é o Salvador. E então muitas pessoas o seguiram e muitas pessoas hoje, milhões em todo o mundo, estão também seguindo Jesus, porque ele é o único que pode nos salvar, ele é o único que pode nos dar vida. Que nós não venhamos a duvidar da palavra de Deus, que nós busquemos cada dia mais a inspiração do Espírito Santo para compreendermos a palavra de Deus e confirmar que realmente tudo o que estava predito se cumpriu e as coisas ainda que não se cumpriram, breve, muito em breve, irá se cumprir. Que nós possamos continuar estudando, buscando e recebendo de Deus a iluminação para entendermos e vivermos estas verdades em nossa vida. Mas não nos esqueçamos da palavra de Deus que diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.